Fala, meu povo! Boa noite ou boa tarde, eu sei lá quando que é Boa tarde. Boa noite, Cleitinho! Boa noite, minha flor! Você está bem? Você tá legalzinha, tá? Que Eu tô, bacana, rapaz! Já professor. estamos com a galera aqui prontinha para a gente começar mais uma aula, né? Vamos fazer a segunda parte do módulo 1 hoje. A gente acabou de ter uma aula massa agora com o pessoal de outra sala. Faz uns 10 minutinhos que acabou lá e a gente já vai emendar aqui direto. E vamos começar. É o seguinte, para a aula de hoje a gente tem a segunda parte do módulo número 1, que ainda é sobre movimento, e hoje a gente vai aprender a diferença entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. É a segunda metade do assunto. Agora eu tenho novidades legais para te contar. Escuta só. A partir da semana que vem a gente vai adicionar no nosso curso uma ferramentazinha a mais, um auxílio a mais para você. A partir da semana que vem eu vou disponibilizar um horário toda semana para ficar online para tirar suas dúvidas. Então eu vou ficar aqui 1h30 só para tirar suas dúvidas. Professor, não consegui fazer essa questão, não consegui fazer aquela outra. E segunda-feira, olha, já se programa que segunda-feira à noite, ainda não sei o horário, mas depois que eu fechar a agendazinha direitinho, a gente vai ter segunda-feira à noite um horário para a gente poder tirar dúvidas, resolver questões, enfim, afinar tudo para não ficar nenhuma dúvida. Combinados? Então já se programe que segunda-feira já vai ser o nosso primeiro encontro para a gente fazer esse nosso bate-papo de tirar as dúvidas. Vamos então para a nossa aula, o pessoal está chegando ainda tem alguém chegando ali ainda. Então, enquanto os demais vão chegando, a gente vai adiantando o conteúdo, não é isso? Papel e caneta na mão, que a gente vai começar com o movimento uniforme. Seguinte, meus amores. A gente já estudou na aula passada sobre velocidade e aceleração. E eu vou começar a nossa aula já relembrando isso aí, ó. Na velocidade, ó, velocidade, o que é que a gente aprendeu aqui? Aprendemos que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Nessa equação, a gente não tem que apenas saber efetuar, mas saber compreender o seu significado. Velocidade é a rapidez com que você muda de posição, com que você vai ficando mais distante ou vai ficando mais perto. Em paralelo, a gente também deu uma passada por um tema chamado aceleração. E na aceleração, a gente tem a aceleração média, sendo a variação da velocidade dividido pelo tempo. Isso significa que a aceleração representa a rapidez com que se muda de velocidade. E hoje a gente vai aprender assuntos que envolvem velocidade e assuntos que envolvem aceleração em casos bem particulares. Vamos começar. Cleitinho, deixa eu Oi. pedir um favor. Quando Claro. você terminar de copiar o quadro, você pode me avisar para eu tirar um print? Sim, claro, claro. Tá bom. Toda vez que eu terminar agora, eu dou uma pausazinha para todo mundo fazer o print e anotar aí, bem bacaninha. Beleza, beleza, beleza? Então vamos lá. Vamos começar então. Hoje o nosso primeiro ponto é sobre o movimento. Olha aqui, ó, movimento retilíneo uniforme. Para não ficar escrevendo essa expressão o tempo todo, eu vou abreviar aqui, ó. Eu vou abreviar por MRU, de movimento retilíneo uniforme. MRU. O que é isso? Vamos entender palavrinha por palavras, uma por uma. Movimento. Movimento quer dizer o quê? Movimento quer dizer que tem velocidade. Velocidade. Existe uma velocidade aqui, ó. Retilíneo. O que é que retilíneo vai significar aqui pra gente? Retilíneo vai significar que o movimento que a gente vai analisar, ele só acontece em linha reta. Em linha reta. E para fechar, aqui ó, a expressão não vai sair não, hein? Saiu. A expressão uniforme, ela vai dizer que a velocidade, ó, a velocidade é constante. Aqui, ó, é uma velocidade constante. Ou seja, no movimento que a gente vai analisar, não há mudanças no valor da velocidade. Se não há mudanças no valor da velocidade, perde o sentido a expressão velocidade média.
porque não tem mais uma média, mas agora nós temos um valor exato, sabemos exatamente quanto vale a velocidade e ela não vai sofrer modificações. Você pode se perguntar assim, mas existe um movimento assim? Existe. Não é muito comum no nosso cotidiano, mas vamos considerar sempre esse tipo de movimento para começarmos o nosso estudo dos movimentos. Então, movimento retilíneo uniforme significa movimento em linha reta que não muda de velocidade. Isso vai nos trazer uma observação aqui bem importante. Ó, se ele não muda de velocidade, é um movimento que percorre, olha aqui, ó, percorre distâncias, ele vai percorrer distâncias iguais em iguais intervalos de tempo. Olha aí, pronto. Olha, se a velocidade nunca muda, olha esse exemplo aqui, ó. Imagine que quando ele saiu, sua velocidade estava zero. Desculpe. Não faria sentido. Como é que a velocidade ia ser zero? Aí não seria movimento. Esquece tudo e vamos voltar. Voltei. Vamos lá. Imagine que eu tenho um objeto que ele saiu da posição zero com uma velocidade de 5 metros por segundo. Isso significa que a cada 1 segundo ele andou 5 metros. Então, ó, primeiro segundo, ó, ele andou 5 metros. Mais 1 segundo, então ele andou mais 5 metros. Outro segundo, ele andou mais 5 metros ainda. Então, o que acontece é que ele sempre percorre as mesmas distâncias nos mesmos intervalos de tempo. Não tem esse negócio dele mudar o valor da velocidade. Essa é a primeira observação sobre o que é o movimento uniforme. Dentro do assunto de movimento uniforme, também é importante perceber que esse movimento em linha reta ele pode acontecer de duas formas diferentes. Pode ser um movimento que vai e pode ser um movimento que vem. Então a gente vai classificar o movimento para a gente distinguir, para que a gente possa separar e entender essas duas características do movimento. Quando o movimento ele vai, a gente vai chamar de movimento progressivo, um movimento que ganha velocidade. Quando a gente... Ai, meu Deus, que ganha velocidade o quê? Ai, lá veio eu falando errado de novo. Seguinte, quando a gente fala progressivo, é um movimento que está ganhando distância, está se afastando de onde ele começou, se afastando da origem, para falar mais correto. Agora, se o movimento ele é retrógrado, vai significar que o movimento está acontecendo voltando para a origem, aproximando-se do início da origem. Vamos colocar tudo isso num papel? Vai lá, tira uma foto da tela, faz um print e anota o que tu quiser, porque em 5 segundos eu vou apagar a tela para a gente passar para a próxima observação. 5, 4, 3, 2, fez o print, tá valendo e vou apagar. Seguinte. Aqui, observe o seguinte, nós vamos agora, dentro ainda desse tópico, que é o tópico 1, movimento retilíneo uniforme. A gente vai agora classificar o movimento. Classificação. Como classificar? É que ele pode ser de dois tipos. Vamos colocar aqui um ao lado do outro para a gente fazer a comparação. Ele pode ser um movimento chamado de progressivo, ou ele pode ser um movimento chamado de retrógrado. Movimento retrógrado. Quando que ele é progressivo e quando que ele é retrógrado? Então, para isso, a gente precisa de uma trajetória. Vamos desenhar aqui, ó, duas trajetórias, uma para cada exemplo. No primeiro exemplo, eu tenho uma trajetória que anda aqui, ó, ela começa aqui, e o meu objeto, ó, olha para onde ele está indo. Ele está deslocando-se para a direita. Já na minha segunda ilustração, ele está deslocando-se para a esquerda. Veja que onde é a origem da trajetória, ou seja, o zero da trajetória, ele está aqui, ó. A trajetória começa aqui, ó. Ela cresce para lá, olha a setinha, ela cresce para lá. Então ela começou aqui, a trajetória, não o movimento. Então aqui, ó, está aqui a origem. Nesse primeiro movimento, ele se afasta da origem. Por isso é chamado de progressivo. Nesse outro movimento, ele se aproxima da origem. Por isso ele é chamado de retrógrado. Entendeu a diferença?
Movimentos que se afastam são progressivos, movimentos que se aproximam da origem são retrógrados. Um exemplo disso, como eu citei na aula passada, é a BR-101, que começa aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Touros. E à medida que você vai se afastando de Touros, você vai andando em um movimento progressivo. Parece que tem uma dúvida, pode falar. Ou então esbarrou no microfone sem querer, não tem problema, vamos seguir. Se você vai para Touros, você está indo em direção ao marco zero, ao início da rodovia. Então esse movimento ele é retrógrado. Tranquilo? Então retrógrado se aproxima do zero, progressivo se afasta do zero. Para a gente representar isso matematicamente, a gente vai usar a seguinte expressão. Quando o movimento for retrógrado, a gente vai dizer que ele possui uma velocidade positiva, ou seja, maior do que zero. Isso aqui quer dizer positiva, positiva. Então, toda vez que o movimento for progressivo, nós vamos representar com velocidades positivas. Mas quando o movimento for retrógrado, a gente vai representar por velocidades que são menores do que zero, ou seja, por velocidades negativas. Uma velocidade negativa. Tá tranquilo? Então, se você vir eu escrever isso aqui, ó. O objeto estava com a velocidade de menos 20 metros por segundo. Significa o quê? Que ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo e que ele estava voltando em direção à origem, em um movimento retrógrado. Beleza? Já consegue classificar o movimento em progressivo e retrógrado? Então vamos embora, faz o print da tela, anota o que tu precisar anotar, porque agora a gente vai para o próximo ponto. E nesse próximo ponto a gente vai aprender a função horária. Vamos lá? Vou apagar. 3, 2, 1, valendo. Apaguei. Vamos falar então agora qual foi o ponto que eu falei? Função horária. Vamos agora para o item B. O primeiro foi a classificação. O item B é sobre a função horária. Função horária da posição. E a gente vai começar entendendo o significado da palavra função. Vamos começar aqui com função. Matematicamente, função é quando uma coisa depende de outra para existir. E eu vou começar dando o exemplo do Uber. Uber. Propaganda gratuita. Vamos lá. O Uber é o seguinte. Quando você abre o celular, o seu smartphone, abre o aplicativo e você quer saber quanto vai custar a viagem, primeiro você precisa dizer o endereço para onde você vai. Porque dependendo do local para onde você vai, você pode ter preços diferentes, valores diferentes. Então, o preço que você vai pagar ou o custo que você vai ter vai depender de qual é a distância. Mas não depende só da distância. Tem outros fatores por trás, como, por exemplo, uma taxa fixa, mínima, que todo mundo tem que pagar. Geralmente ela gira em torno de R$6. Então, se você pede o Uber para ir na esquina, por mais que seja bem pertinho, você vai ter que pagar no mínimo R$6. Então, tem uma taxa mínima a ser paga de acordo com o horário do dia, por exemplo. De manhã a taxa é uma, de tarde é outra, se eu não me engano, à noite já é outra taxa, mas todos os serviços ali estão atrelados a ele uma taxa mínima. E além da taxa mínima, ainda vai entrar um valor por quilômetro percorrido. Por exemplo, eu não sei esse número, eu vou inventar um exemplo. Imagine que o preço seja de 50 centavos para cada quilômetro. Os quilômetros percorridos eu vou chamar de X. Então imagine que você vai para um lugar que está a 10 quilômetros de distância. Um exemplo. Então aqui vai ter um número 10. 10 quilômetros de distância. E aqui vai continuar os 50 centavos, o sinal de vezes, o sinalzinho de mais, a taxa fixa de R$6 e juntando tudo é que você vai descobrir quanto vai custar a sua viagem. Para isso você vai efetuar. Aqui você tem duas contas, uma multiplicação e uma soma. E obrigatoriamente você deve fazer primeiro a conta de multiplicação. Então você vai ter aqui um custo que corresponde a R$6. Você vai ter que repetir, porque você vai fazer só a multiplicação e você vai multiplicar 50 centavos vezes 10. E você vai ter aqui, ó, R$5. Então o seu custo nessa viagem
você vai ter R$6 com mais 5, você vai ter R$11 aqui, ó. R$11 de despesa com essa sua viagem, com esse seu percurso. Ficou claro o que é um custo? Não. Uma função. Olha só, o custo depende da distância. Então, a gente diz que isso é uma função, porque uma coisa depende da outra. E o que é que isso tem a ver com a função horária? É porque aqui eu tenho uma função que depende da hora. Ela não depende da distância. Aqui ele depende do tempo. Então eu tenho uma coisa que depende do tempo. Aí você me pergunta, que coisa, professor, depende do tempo? Aí eu lhe respondo, a posição. Então a função horária da posição é a função que vai dizer onde o objeto estará de acordo com a hora que já tem se passado. Quer ver o exemplo? Isso aqui não precisa anotar, é só uma ilustração. Vamos para cá. Imagine um exemplo que eu vou fazer aqui agora. Aqui, ó, é o zero, a origem do movimento. E eu tenho uma certa partícula que se encontra nessa posição, indo para a direita com uma velocidade de 5 metros por segundo. Imagine que ela saiu exatamente daqui. Aqui foi a posição onde ela saiu. Vamos botar um número? Vamos colocar aqui. Ela saiu da posição de 20 metros. Tudo que eu vou escrever aqui está em metros. Então ela saiu da posição 20 metros. Quando ela saiu dessa posição, o relógio estava zerado. Marcava 0 segundos. Depois que se passou 1 segundo, onde é que esse objeto chegou? Onde é que essa coisa está depois de 1 segundo? Pense comigo. Olha quanto que era a velocidade. A velocidade era 5 metros por segundo. Cada segundo andou 5 metros. Então, ó, se passou 1 segundo, então ele andou 5 metros, ele está na posição de número 25. Vai se passar mais outro segundo agora. Vai passar aqui, ó. Agora ele chegou 2 segundos depois. Depois de 2 segundos, ele encontra-se aonde? Depois de mais 1 segundo, ele andou mais 5 metros e chegou no 30. E assim segue-se. Veja que a posição onde ele vai estar depende da hora que se passou. Quer ver? Ó? Vamos fazer um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, um ponto desconhecido, aqui uma interrogação, e aqui, ó, eu tenho 10 segundos. E eu quero que algum de vocês abra o microfone, calcule, abra o microfone e me diga onde vai ser essa posição. Qual é o número que vai ficar naquele lugar quando essa partícula chegar aqui, ó? Ó. Vamos lá? Vamos descobrir onde ele vai estar depois de 10 segundos. É o tempo que eu tomo uma água e apanho os pilotos que eu acabei de derrubar. Volto já. 70, professor. Quanto? 70? 70. Show de bola, boy. Nem deu tempo eu tomar água. Vamos lá. Ele está andando 5 metros a cada 1 segundo. Quanto tempo demorou para ele fazer esse percurso? 10 segundos. Então ele andou 10 vezes 5 metros. Ele andou 50 metros. Ele andou aqui, ó, um total de 50 metros. Só que ele não saiu do zero, ele saiu do 50. Então é só fazer 20 com mais 50, ele chega no 70. Top demais, cara! Rápido, rápido sua interpretação. Sacou aí? A gente, para saber onde ele vai estar, depende de quanto tempo se passou. Deixa eu te perguntar, e aqui? Qual é o valor que vai dar bem aqui? O que é que você pode me responder? Agora eu acho que vai dar tempo eu tomar água. Qual é o valor que vai dar nesse ponto aqui? Bora. Não tem como... Oi? Não tem como saber porque você não deu nem o tempo, nem Ei, garoto. o espaço. Show, boy! Olha, só dá para descobrir onde ele vai estar, ou seja, a sua posição final, depois de eu lhe dizer qual foi o intervalo de tempo que durou. Por isso que a gente chama de função horária da posição. A posição é uma função que depende da hora. Sem dizer a hora, é impossível adivinhar onde ele estará. Beleza? Foi muito boa a sua colocação. Agora vamos para um segundo exemplo. Eu vou apagar só esse pedacinho aqui de baixo, que eu vou colocar o próximo exemplo aqui em cima, aqui, ó, nessa mesma ilustração. Então imagine que eu tenho aqui, ó, mais uma vez medido em metros, uma partícula que encontra-se aqui, ó. E essa partícula agora ela está vindo para a
esquerda e desloca-se para a esquerda com uma velocidade, vamos colocar um valor aqui, vamos colocar aqui uma velocidade negativa, está vindo em direção ao zero, é negativa, e vamos colocar aqui, ó, de 10 metros por segundo. Vem para a esquerda com 10 metros por segundo. Aqui, um ponto de partida dela aqui, ó, vamos colocar essa informação. O ponto de partida foi do 60. Ele saiu da posição de 60 metros. A minha pergunta é, onde ele vai estar depois de terem se passado 5 segundos? Ó, 5 segundos se passou daqui para cá, se passou um intervalo de 5 segundos. Onde será que ele vai estar? Onde será que ele vai estar? Respostinha rápida, vai. 5 segundos se passaram, ele saiu do 60, ele chegou no... Vai que você consegue. 10. Muito bem, porque ó, ele anda 10 metros a cada 1 segundo, foram 5 segundos, então é 5 vezes 10, 50 metros. Ele andou 50 metros. Só que agora você não vai pegar os 60 e somar 50, senão ele vai chegar mais distante. Você vai ter que subtrair. Quando você subtrai 60 menos 50, aí você descobre que aqui é a posição de 10 metros. Show de bola, não é isso? Só que isso que a gente fez, propositalmente foi escolhido valores bem redondinhos, para ficar fácil de ser calculado. Mas tem situações que os números são bem complexos. A velocidade é um número decimal, a posição é um número decimal, e fazer na cabeça fica complicado. Então, para isso, a gente tem uma função horária que eu vou escrevê-la depois que eu apagar o meu exemplo. Se quiser fazer um print, 3 segundos para você fazer o print. É o tempo de você puxar o celular, apertar as teclinhas e fazer, ó, 3, 2, 1. Vou apagar. Seguinte. A função horária, ela surge dessa fórmula aqui, ó. ΔS sobre ΔT. Veja que eu não coloquei M de média, porque não faz sentido uma velocidade média aqui. A velocidade é velocidade e ponto final. Eu vou fazer uma regra de 3. Acompanhe comigo o processo da regra de 3. Passa-se uma linha aqui e coloca o número 1 embaixo, porque na regra de 3 você precisa ter 2 frações. Então vamos fazer o Xuxa. Vamos multiplicar em formato de x. Aqui, ó. Esse multiplica com esse outro com esse outro. E a gente vai ter aqui, ó, ΔS vezes 1 e ΔS vezes 1. Resposta aqui na frente é ΔS. V vezes ΔT é V vezes ΔT. Agora, vamos destrinchar aqui esses deltas. O delta significa posição final menos posição inicial. Já esse outro delta significa tempo final menos tempo inicial. Você deve ter notado que toda vez que eu fui fazer minha continha, eu sugeri considerar que o tempo inicial estava zerado. O cronômetro estava no zero. Então vamos colocar essa parte igual a zero e ele some da conta. T menos zero dá T. Então do lado direito a gente vai ter apenas o VT. Enquanto que do lado esquerdo a gente tem o S menos o SO. Só que quem desses valores aqui são as variáveis? Quem são aqueles que mudam de valor? As variáveis é o S e o T. Porque a velocidade não muda, o movimento é uniforme. E o SO, a posição inicial, é fixa. Não importa quanto tempo se passou, você saiu de onde saiu. Então isso aqui também é um valor fixo. Eu vou levar para o lado direito. Já que a minha função é da posição, vai ficar só a posição final. Esse SO vai passar positivo para o outro lado, que ele está negativo. E quem já está lá, continua. Já está positivo? Então continua positivo. E essa equação, sem dúvida, uma das mais famosas de todo o ensino médio. Você pode nem saber para que ela serve, mas você sabe que ela existe, popularmente conhecida como S de sorvete, onde esse SO representa a posição inicial, a letra V representa a velocidade e a letra T representa o tempo. Eu vou aplicar isso dentro de um exemplo. Vamos fazer 2 exemplos, um sendo o inverso do outro. No primeiro exemplo, eu quero pensar assim, ó. Imagine que eu tenho aqui minha trajetória, a partícula iniciou seu movimento nesse ponto aqui
é o ponto de número 2. Tudo em metros aqui, ó. E ela desloca-se sempre para a direita com uma velocidade de 3 metros por segundo. E eu lhe pergunto, como fica escrito, então, a função horária dessa partícula? A função horária dela é um S de sorvete. O que é que você vai fazer? Primeiro você coloca a posição inicial. Qual era a posição inicial? Era o número 2. Em seguida você coloca a velocidade. A velocidade é 3. 3 positivos, porque ele está andando para a direita, afastando-se da origem em um movimento progressivo. Então, positivo, velocidade 3. E para fechar, depois da velocidade, você coloca o tempo. Como o tempo e o S são valores que ficam mudando o tempo todo, então você não precisa substituir. Você para aqui, ó. Isso é a função horária para esse exemplo, não para outro, só para esse. Então agora vamos para o exemplo oposto. Nessa situação descrita agora em azul, eu vou representar aqui uma trajetória, está aqui o ponto 0, e eu tenho uma certa partícula que está se movimentando de acordo com essa função aqui, ó. Ela tem aqui a função 20 menos 2t. Vamos representar essa função dentro da nossa ilustração? Como ficaria? Se eu já sei que esse primeiro número representa a posição inicial, então ele iniciou seu movimento aqui, ó, no número 20. A partícula encontrava-se aqui e estava no número 20. Mas essa partícula estava indo para a direita ou para a esquerda? Aí você olha para o sinal que tem junto da velocidade. A velocidade é o número 2 e é negativa. Então ele está em um movimento retrógrado, aproximando-se da origem. Ele está andando para a esquerda. Se ele está andando para a esquerda, com que velocidade ele está andando? Aí você olha, ele anda para a esquerda com uma velocidade negativa de 2 metros por segundo. Beleza, beleza, beleza? Está explicado, então, a função horária do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme. Pausa para o print, tá valendo. Vou tomar um golinho d'água enquanto você anota a nossa função horária da posição, o sorvete. Meia hora se passaram, são 19 horas e 1 minuto. Próximo ponto é como desenhar isso aqui dentro de um gráfico, ou como ler um gráfico. É importante que você saiba ler o gráfico e escrever o gráfico. E para fazer isso, você tem que primeiro conhecer a função. Então, por isso que eu lhe ensinei a função primeiro. Fala, faça o seu print que eu aguardo. Pronto? Lá vai eu, hein? É porque dessa vez eu escrevi demais, não foi? Eu enchi o quadro bem cheinho aqui, ó. Tudo para chegar naquela função. Aquela função é que é a parte importante, tá bom? O resto foi o percurso para chegar lá e a citação de 2 exemplos. Tudo isso que eu estou falando eu deixei prontinho e anotado dentro da apostila de vocês. Sim, outra coisa. As nossas primeiras aulas, as 3 ou 4 primeiras aulas, elas são mais lentas no sentido de correr com conteúdo. A gente não corre muito com conteúdo nas primeiras aulas. Porque aqui é que a gente está construindo... Valeu, Clara. É aqui onde a gente está construindo a nossa base, o nosso alicerce. Se a gente não mastigar isso aqui muito bem, a gente não vai conseguir fazer uma boa digestão. Então é fundamental que essas primeiras aulas elas aconteçam assim, suaves, sem pressa, passo a passo. Daqui a um mês e meio, você já vai estar vendo que o conteúdo flui rápido, um módulo por semana, e sua capacidade de conseguir compreender tudo que eu falo vai cada vez mais aumentar. Ela vai virar uma exponencial. Quanto mais tempo passa, mais inteligente você vai se tornando. Então vamos aqui para o próximo ponto, que é o item C. Nesse item C, a gente vai aqui discutir sobre 2 tipos de gráficos. Vamos lá. Item C são os gráficos do movimento retilíneo e uniforme. E aqui eu vou destacar 2 gráficos. O primeiro gráfico que eu vou destacar aqui é o gráfico que representa o comportamento da velocidade em função do tempo.
Note que a velocidade ela é um valor que não muda dentro desse movimento uniforme. Então ela não vai aumentar e nem vai diminuir de valor. Ela vai sempre manter com o mesmo valor. Se a velocidade começou com esse valor aqui, ó, ela vai continuar com esse mesmo valor, sem subir, sem descer. Essa velocidade está desenhada do lado de cima da figura. Logo, se trata de uma velocidade positiva. E se a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo. Só essa linha já me deu essa informação. Agora, vai que a linha esteja do lado de baixo. Vamos colocar ela aqui do lado de baixo. Se a linha aparece na parte de baixo, conclusão, se trata, aqui é uma velocidade positiva, aqui é uma velocidade negativa. Então, se trata de uma velocidade menor do que zero e que o movimento é um movimento retrógrado. Retrógrado, beleza? Está voltando, ó, ele está voltando para a origem. Outro tipo de gráfico, depois eu volto para discutir sobre esse, nem vou apagar ele agora. O outro gráfico, que a gente pode encontrá-lo de vez em quando, é esse gráfico que faz a comparação entre as posições que um móvel ocupa ao longo do tempo e o intervalo de tempo. Aí a gente pode ter aqui, ó, uma reta subindo, ou a gente pode ter aqui, ó, uma reta descendo. Essa reta segunda ficou um pouquinho torta aqui no início, mas finge que é uma reta. Primeiro, tem que ser uma reta. Por que tem que ser uma reta? Porque a relação matemática entre S e T, qual é a função que faz essa relação? É essa aqui, ó. S igual a SO mais VT. Olha quem é a variável. As variáveis são S e T. S gira em função de T. E T não tem expoente, não tem nenhum valor aqui em cima. Então, supõe-se que o número é 1. Então, isso aqui é uma função, ó, isso aqui é uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau é representado por uma reta, subindo ou descendo, mas sempre uma reta. Quando a reta estiver subindo, significa que o objeto está assumindo posições que são cada vez mais distantes do zero. Mais distante do zero. Então, se trata de um movimento com velocidades positivas, ou seja, um movimento progressivo. Ele está se afastando da origem. Agora, quando o movimento ele vai descendo aqui, está representado por uma reta que desce, eu estou falando de uma velocidade negativa. Porque o movimento é retrógrado. E por que ele é retrógrado? Porque à medida que o tempo vai passando, ele vai assumindo cada vez distâncias que são mais próximas do zero. Ele está aproximando-se do zero. Então eu posso ter movimentos progressivos com retas para cima e posso ter movimentos retrógrados com a reta para baixo, decrescente. Está explicado aí as possibilidades dos gráficos. Mas tem uma coisinha extra, que é um macete, uma propriedade, na verdade, que diz respeito a esse gráfico. E isso que eu vou falar, ele só vale para o gráfico da velocidade em função do tempo, para mais nenhum outro gráfico. O que é que isso significa? Veja que aqui forma uma figura de um retângulo. E esse retângulo ele possui uma certa área. E matematicamente, o valor dessa área aqui, ó, o valor dessa área corresponde exatamente com o valor da distância percorrida pelo objeto. Imagine que você tem uma questão que precisa calcular a distância. O que é que você vai fazer? Você vai medir a área do gráfico. Quando você medir a área do gráfico, você vai estar descobrindo exatamente o valor da distância. E para a gente aproveitar e praticar tudo isso dentro de uma questão, lá vai uma questãozinha que tem gráfico. A questão está no material de vocês, na apostila, e ela é a de número 6. É a primeira questão que nós vamos fazer hoje. Beleza? Preparar, apontar a questão 6 na tela, vai. Com essa questão aí a gente tem, da Mackenzie, 2018, um gráfico de velocidade em função do tempo. Olha para mim aqui no quadro. Toda vez que você for fazer questão que tem gráfico, se ligue nisso, tem que começar olhando para o significado dos eixos. E nesse aí, a gente tem velocidade e tempo. E toda vez que você olha para um gráfico de velocidade e tempo, você tem que lembrar que a figura que formar aqui
tem uma área cujo número corresponde à distância percorrida. Dito isso, vamos continuar a leitura da questão? Vai! Aqui eu tenho um gráfico que a velocidade começa no 20 e continua no 20 até chegar no tempo de 2 segundos. E a velocidade cai drasticamente e fica no zero. Ou seja, não tem movimento aí. Ele está com a velocidade zero, então ele está em repouso. E ele fica em repouso de 2 até 3 segundos. 3 horas, para ficar mais correto, né? 3 horas. Depois disso, a velocidade dele sobe para 10 km por hora. A unidade de medida, só corrigindo, é km por hora. A velocidade sobe para os 10 km por hora, continua em 10 km por hora até completar 5 horas. Olhado para o gráfico e analisado, vamos para a questão que diz: uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com o gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas desse movimento é quanto? Olhe, foque na pergunta. Lá no finalzinho tem assim, ó, a velocidade média nas 5 primeiras horas vale quanto? Eu quero uma média entre a velocidade 20 e a velocidade 10. Quanto que vale essa média? Vamos descobrir? Como é que eu faço, professor, para descobrir uma velocidade média? Que informações você precisa para calcular uma velocidade média? Você precisa de distância percorrida e você precisa de intervalo de tempo. Você precisa de um ΔS e você precisa de um ΔT. O ΔT é o intervalo de tempo e a questão já disse que dura 5 horas. Agora você precisa descobrir uma distância para dividir por 5 horas. E para descobrir a distância, o que é que tu vai fazer? Tu vai calcular a distância no primeiro momento, a distância no segundo momento, vai juntar tudo e vai ter a distância total. Questão na tela para você fazer esse cálculo e descobrir a resposta correta. Vai! Assim que achar uma resposta, abre o microfone e diga: achei! E aí, alguém já achou a resposta? Deixa eu ver quem é que tá comigo aqui. Deixa eu ver aqui quem tá comigo aqui. Deixa eu ver aqui alguém. Deixa eu ver aqui quem é que vai me dar um bom dia aqui. Vou pegar aqui na sequência. A primeira pessoa que aparece para mim aqui é Alessandra Medeiros. Estás aí, Alessandra? Me diz aí uma boa noite. Cadê a Alessandra Medeiros? Tá aqui, boa noite, minha flor. Você já achou a resposta? Eu acho que é a B. Acha que é a B? Massa, massa, massa. Vamos para a lousa então para tirar suas dúvidas agora, se é que tem alguma, né? Vamos ao seguinte. Para calcular a velocidade média, eu preciso de uma distância e de um intervalo de tempo. A velocidade então vai ser igual a... O tempo é de 5 horas. Beleza, agora vamos calcular a distância. Como eu tenho o gráfico de velocidade em função do tempo, olha, é só você medir isso aqui, ó, que você vai ter a distância em 2 horas. É só você medir essa área e você vai ter a distância nesse outro intervalo. Então vamos fazer o seguinte, quanto que dá essa área? Base vezes altura. Ó, é um retângulo, se é um retângulo é base vezes altura. Base é 2, altura é 20, e 2 vezes 20 dá quanto? 2 vezes 20 dá 40 metros quadrados. Nesse caso, não é em metros quadrados, não é em quilômetros quadrados, porque isso representa a distância percorrida. Então é apenas 40 quilômetros. Veja bem, a distância é uma coisa, a área é outra. Apenas os números é que coincidem. O número é uma coisa. 40. Vamos para o outro lado aqui. E aqui, ó, aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho uma altura. Então a minha base aqui tem de 3 até 5 são 2. Base 2. Vezes uma altura que corresponde a 10, de 0 a 10. 2 vezes 10 são 20. Então aqui, ó, eu tenho uma área de 20. Então a minha área total dá quanto?
a minha área total dá 60, não é? Ó? 40 daqui com 20 daqui dá 60. 60 quilômetros. Vamos dividir para ver quanto que dá. 60 dividido para 5 são 12. 12 quilômetros por hora. E a alternativa, que tem um 12 quilômetros por hora, é a letra B de bola. E você marca e vai ser feliz. Legal? Agora se ligue. Vai que alguém pensa assim. Vai que alguém que faltou essa minha aula chega aqui e diz assim: ah, é fácil demais. Ele estava no 10 e depois estava no 20. Ele quer a média. A média entre 10 e 20 é 15. Aí ele marcaria aqui, ó, a letra C. Ia sair tão feliz da prova, jurando que tinha acertado. Só que não é uma média aritmética. A velocidade média é a divisão entre distância e tempo. Então não faça a média aritmética que tu vai se ferrar. Beleza? Tá explicado aí então? Vamos mais para frente para outro tema, que legal? Vamos ver o que nós temos aqui mais para frente. Nós temos aqui outras questões que você vai fazer. Tem a 7 também aqui, ó, uma questão massa que você também vai fazer. E nós vamos agora para o movimento retilíneo uniformemente variado. 5 segundos para você anotar a resposta dessa questão que eu já vou apagar. 4, 3, 2, 1. Vou apagar. Foi. Pararará, parararará, pararará. Ei, seguinte. Você que chega logo cedo na minha aula, já percebeu que toda a minha aula começa com um clipezinho rolando aí enquanto a galera vai chegando, né? As músicas quem escolhe sou eu, porque sou eu que estou dando play, eu boto o que eu gosto. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero que alguém coloque uma sugestão aqui de qual é o clipe da próxima aula. Tá bom? Você quer ouvir o quê? O que é que você gostaria de ouvir aí? Você gosta de quê? De que tipo de estilo musical? Não precisa falar no microfone não, coloque no chat que a gente anota aqui e a gente começa a próxima aula em homenagem a você que escolheu a música que você quer ouvir. Alguém já colocou aí? Estou aguardando. Já colocou aí? Botaram o que aí? Safadão. Você acredita que toda a minha aula tem alguém dizendo safadão? Eu nem vi quem foi que escreveu isso, mas eu já imagino. Gabriel Gugel. Não era que eu tinha imaginado não, mas tá valendo. Próxima aula começa com um forrozão de Wesley Safadão aí. Vamos lá! Próxima parte da aula é movimento retilíneo uniformemente variado. Sim, tu anotou, né? Tu anotou isso aí, né? Que é pra gente começar aí, vai que a gente esquece e os alunos vão puxar minhas orelhas depois aí não tá mal. Vamos lá. Para movimento retilíneo uniformemente variado é o item 2 na nossa aula. Movimento. Esse aqui eu vou botar um abaixo do outro, porque as palavras são grandes, não vão caber aqui em linha não. Movimento retilíneo uniformemente variado. Pronto. E para abreviar tudo isso, vamos à sigla MRUV. Então a gente está falando aqui ó, de MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. O que é que esse movimento, quais são as características desse movimento? Você já está ligado no significado da expressão movimento. Quer dizer que ele tem velocidade, ele se move. Segunda característica dele é retilíneo. Você já sabe que isso significa em linha reta. Se move em linha reta. Terceira característica, uniformemente. Quarta característica, variado. Então vamos lá entender o que significa essas novas informações. Primeiro, o movimento variado. A palavra variado quer dizer que ele sofre variações na velocidade. Se ele sofre variações na velocidade, significa dizer que ele possui uma aceleração. Aqui, ó, ele possui uma aceleração. E a palavra uniformemente significa dizer que essa aceleração ela é constante. Ele não acelera de forma aleatória, bagunçada, desorganizada, nananina não. Mas ele funciona sempre mantendo um padrão. A velocidade sempre muda dentro do mesmo padrão. Para cada segundo que se passa, ele muda exatamente a mesma quantidade de velocidade. Então vamos lá. Já sabemos o significado da expressão. Vamos agora encontrar as características desse movimento, começando pela classificação desse movimento. Letra A,
Vamos classificar. Classificação do movimento uniformemente variado. Ele pode ser classificado do mesmo jeito que a gente fez no outro caso, como progressivo ou retrógrado. Mas, além disso, ele também pode ser classificado como um movimento acelerado ou um movimento retardado. Vamos entender essas duas classificações. Primeira delas, o movimento acelerado. O movimento acelerado significa dizer que há um aumento no módulo da velocidade. Vamos colocar isso aqui, tá de laranja aqui, ó. Aumento no módulo da velocidade. O que é módulo, professor? Módulo é só o valor numérico, independente do sinal. Você sabe que a velocidade pode ser positiva ou negativa. Aqui eu quero só o módulo, não estou dando importância para o sinal. Sempre que a velocidade aumenta de valor, o movimento é chamado de acelerado. E em contrário, ou seja, em oposição a essa afirmação, a gente tem um movimento retardado. E o movimento retardado é caracterizado pela situação oposta. Ele não aumenta, ele diminui. Então aqui nós não temos um aumento. Olha, aqui a gente tem uma redução ou diminuição no módulo da velocidade. Então, sempre que o valor da velocidade aumenta, é acelerado. Sempre que a velocidade reduz de valor, é um movimento retardado. Beleza? Você também deve lembrar que há poucos instantes eu falei que no movimento progressivo ou retrógrado, a gente pode representar isso usando um sinal de mais ou um sinal de menos. Nos movimentos acelerado e retardado, também pode. Mas eu quero que alguém me diga aqui para mim. O movimento acelerado, eu devo colocar uma aceleração positiva ou eu devo colocar uma aceleração negativa? Responde aí para mim. Positiva. Positiva. Pois eu vou lhe falar uma coisa. Existe uma pegadinha muito grande nisso aí. E nem sempre a aceleração positiva significa movimento acelerado. Tem situações que o movimento tem aceleração positiva, mas ele é retardado. Então isso é uma pegadinha. Na verdade, não é uma pegadinha. Na verdade, ele é uma questão de atenção. Alunos que não tiverem atenção para isso. Cleibinho, não há uma convenção, não? Não. A convenção está aqui, ó. Só é acelerado quando você perceber que há aumento na velocidade. Isso é a convenção, não o sinal. E eu vou desenhar aqui na próxima parte. Quem vai copiar, copia logo, porque eu vou apagar. Mas você falou muito bem. Quem falou? Foi Bia, foi? Foi Rafa, Cleibinho, do Marista. Né? Pronto, é porque também adivinhar quem é difícil demais. Mas, Rafa, você está certa no sentido de que a maioria dos alunos pensam assim. Mas não é. A convenção não está no sinal. Se liga nesses 4 exemplos que eu vou colocar aqui. Vamos começar falando apenas da velocidade, ou seja, se é progressivo ou retrógrado. Vou colocar aqui 4 exemplos. Está aqui a primeira trajetória, a segunda trajetória, uma terceira trajetória e uma quarta trajetória. Todas têm ponto de partida aqui, ó. Isso aqui é a origem. Aqui é o zero, aqui é o zero está aqui e aqui está o zero também. Vamos desenhar a nossa primeira partícula. Imagine que eu tenho uma coisa aqui e essa coisa aqui, ó, ela está indo para a direita. E ela tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que quando ela chega aqui, ó, nesse outro ponto, onde ela continua indo para a direita, sua velocidade mudou e passou a ser 30 metros por segundo. A minha primeira pergunta agora para você é: esse movimento é progressivo ou retrógrado? Progressivo. Por que é progressivo? Porque aumentou o valor da velocidade. Tá indo pra... Você tá afastando do zero. Tá indo pra direita. Se afastando do zero. Vamos lá. Progressivo e retrógrado são expressões que a gente usa no que diz respeito a
o sinal da velocidade, se ele se afasta ou se ele se aproxima da trajetória. Então, definitivamente, aqui nós temos um exemplo de um movimento progressivo. Progressivo, por quê? Porque ele está afastando-se do zero. Vamos fazer uma situação oposta? Vamos imaginar agora uma partícula que começou o seu movimento aqui, ó, vindo para a esquerda, e ela estava com uma velocidade também de 30 metros por segundo. Quando ele chegou aqui, ó, quando ele passou por esse ponto, ele estava indo ainda para a esquerda, só que agora com uma velocidade de 10 metros por segundo. Nesse caso, em relação à velocidade, ele está num movimento progressivo ou retrógrado? Agora ele é? Agora ele é o quê? Retrógrado, pelo amor de Deus, fala. Retrógrado, Cleiton. Retrógrado, o aluno Tá se aproximando do zero. Sem cola nenhuma, não é? Ó? Então vamos lá, ó. Movimento aqui, ó, ele está voltando, aproximando-se. É um movimento retrógrado. Retrógrado. Eu estou analisando o sentido da velocidade. Afastando progressivo, voltando retrógrado. Agora vamos pegar aqui e vamos fazer uma outra pergunta. Minha próxima pergunta é quanto à aceleração. A velocidade está aumentando ou diminuindo? Primeiro caso. Diminuindo. Não, primeiro caso. Não, é constante a aceleração. Não, está aumentando. Estava no 10, foi para o 30, aumentou, entendeu? Então a velocidade está o quê? Aumentando. Viu aí, ó? Primeiro caso, velocidade aumentando. Quando a velocidade aumenta, a gente chama isso de acelerado. Acelerado. Agora, tá vendo esse movimento aqui, ó? Olha a velocidade, era 30. Aí ele veio e ficou com 10. Ganhou ou perdeu? Perdeu. Se ele perdeu, é retardado. Ficou claro a diferença entre acelerado e retardado? Não estou falando de sinal ainda. Não falei quem é positivo e quem é negativo ainda não. Beleza? Tá tranquilo? Tá suave? Vamos agora para outra situação. Vamos pegar agora outro objeto que também está indo. Outro objeto indo para lá. Eu desenhei aqui, no primeiro caso, um objeto indo com velocidade que aumentou. Eu vou desenhar agora um com velocidade que vai diminuir. Ele está com essa velocidade e agora ele vai passar... Professor, Diga. podia reexplicar o exemplo anterior? Claro, posso explicar todos os que você quiser novamente. Vamos lá. Nesse caso, quanto à velocidade a gente classifica em progressivo ou retrógrado? Então vamos lá. Quando ele se afasta do zero, é progressivo. Tá ali, ó, progressivo. Mas quando ele está se aproximando do zero, o movimento é retrógrado. Então é progressivo e retrógrado. Até aí tá tranquilo, eu acho. Se tiver dúvida, vai falando. Pode me interromper a qualquer momento. Pensa aqui agora quanto à aceleração. Acelerar é a mudança da velocidade. Então, ó, mudou para mais. Era 10, foi para 30. Houve um aumento na velocidade. Se a velocidade aumentou, o movimento é acelerado. Porque acelerar significa aumentar a velocidade. Agora, nesse exemplo, ele estava vindo da direita para a esquerda. Ele estava com velocidade 30 e agora ele só tem velocidade 10. A velocidade dele diminuiu. Quando a velocidade diminui, a gente chama esse movimento de retardado. Espera aí, professor, então eu devo chamar de quê? De progressivo ou de retardado? Dos dois. Veja que aqui eu tenho duas classificações. É um movimento progressivo e acelerado, e aqui eu tenho um movimento retrógrado e retardado. Tranquilo? Agora, esse novo exemplo que eu estou fazendo, eu estou colocando aqui um objeto que está no movimento que é progressivo. Olha aqui, ó. Aqui ele é progressivo, porque ele está se afastando do zero. E ele é retardado, porque ele está reduzindo a velocidade. Ele é um movimento retardado. Viu aí a diferença? Então, no caso, nem sempre a velocidade positiva vai ser maior com relação à diminuição da velocidade, tá? Retardado no caso, na progressão ou na regressão. Muito bem, tá começando a sacar a brincadeira. Vamos para esse outro exemplo agora. Agora eu vou desenhar um movimento que está voltando. Eu já sei, ó, que se trata de um movimento retrógrado, porque ele está voltando, velocidade para a esquerda. Ele vai passar por aqui, ó, com a velocidade para cá. Só que propositalmente, eu quero, já que sou eu que estou elaborando, eu não quero que ele seja um retrógrado retardado, eu quero que ele seja um retrógrado acelerado.
Dá para fazer, professor, um exemplo assim? Dá, ó. Olha o que é que dá para eu fazer aqui, ó. Acelerado quer dizer aumentar a velocidade. Então eu vou colocar um valor baixo aqui, ó, e um valor mais alto aqui, ó. Então ele ganhou velocidade. Agora eu escrevi umas coisas erradas aqui dentro de propósito e vou lhe mostrar agora. Porque já que eu estou dizendo que existe progressivo e retrógrado, vamos para os sinais? Toda vez que uma velocidade, toda vez que um movimento for progressivo, vou começar com um azulzinho aqui, ó, progressivo, sempre que o movimento é progressivo, eu devo sempre dizer que as velocidades são positivas. Esse é progressivo, então as velocidades são positivas e esse também tem velocidades positivas. Mas quando o movimento é retrógrado, é porque ele está voltando. E sempre que ele volta, a gente deve escrever velocidades negativas. Beleza? Agora está correto. Porque agora a gente entendeu que o movimento é retrógrado. Outro ponto importante é quanto ao sinal da aceleração. Preste atenção. Eu vou precisar de espaço para anotar isso aqui. Onde que eu vou colocar espaço? Que eu não tenho mais. Se você vai copiar, copia logo, porque eu vou precisar apagar o quadro. 5, 4, 3, 2, 1, 0, apagando aqui o quadro. Eu vou apagar só essa ilustração porque eu quero falar de cada um desses casos. Vamos aqui. Então, nem sempre o positivo vai ser positivo e nem sempre o negativo vai ser negativo. Quase você acertou, Clara. É quase isso. O positivo é positivo. Agora a frase correta é assim: nem sempre o acelerado quer dizer positivo. Nem sempre o retardado quer dizer negativo. Como é que a gente padroniza? Qual é a convenção verdadeira dos sinais? Quando se fala da velocidade, ó, da velocidade, aí a gente tem, sempre que for progressivo, a velocidade é positiva. Sempre. Não tem pra onde correr. A velocidade é positiva, é maior do que zero. Então aqui ela também é maior. Aqui, ó, aqui a velocidade é menor que zero, porque é retrógrado. Então aqui é negativo, positivo e negativo. Aqui, ó, movimento progressivo, então a velocidade é positiva. Retrógrado, então a velocidade é negativa, não tem pra onde correr. Para ficar mais claro, não ficar nenhuma dúvida, eu vou escrever assim, ó. Eu vou botar aqui, ó, positivo, negativo e negativo. Pronto. Então quando você tiver uma velocidade positiva, o movimento é progressivo. Quando você tem uma velocidade negativa, necessariamente o movimento vai ser retrógrado. Agora vamos para o sinal, ou para os sinais da aceleração. A aceleração, se liga na doideira. No movimento acelerado, obrigatoriamente a aceleração deve ter o mesmo sinal da velocidade. Não é ser mais ou ser menos, a regra é o mesmo sinal da velocidade. Não importa qual é o sinal, é acelerado, bota o mesmo da velocidade. Então a velocidade não está positiva? Se é acelerado, então aqui tem que ser positivo também. Então aqui vai ser positivo, ó, positivo. Agora olha aqui, ó, retardado. Retardado quer dizer o sinal contrário ao da velocidade. Então você vai ter aqui, ó, se a velocidade está menor, você vai colocar uma aceleração maior, só para ficar o contrário. Viu que você pode ter duas acelerações positivas com movimentos diferentes? Não é a aceleração ser positiva, é a aceleração ter o mesmo sinal ou um sinal diferente da velocidade que vai determinar se o movimento é acelerado ou retardado. Olha esse outro exemplo, retardado. Então, obrigatoriamente, a aceleração tem que ser do contra. Se aqui está maior que zero, você coloca aqui para ser menor. Se era positivo, aqui vai ser negativo. Olha esse outro caso aqui, ó. Acelerado. Então, a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Se a velocidade é negativa, a aceleração também será. Ficou claro aí? Alguma dúvida sobre como escolhe o sinal verdadeiro para a aceleração? Professor, Diga. então, eu vou calcular a velocidade normal, só que algumas vezes eu vou ter que mudar o sinal na resposta. Depende do caso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo que vocês já devem ter visto em algum momento sobre... Professor, Diga. Pode falar, no tudo. caso, você só vai mudar o sinal quando for o movimento retardado? Se for retardado... Ou isso pode acontecer?
Ou se isso for pode acontecer no retardado, acelerado? necessariamente o sinal tem que ser o contrário. Viu? Ó, quando for retardado, os sinais da velocidade e da aceleração têm que ser invertidos. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos a um exemplo. Imagine que essa linha representa o chão. E que aqui tem uma bolinha. E a bolinha vai cair. Eu vou soltar a bolinha. A bolinha vai cair aqui, ó. Então essa bola ela vai sair daqui e vai vir para cá. Essa linha preta que eu acabei de desenhar representa a trajetória. Então a trajetória está com o 0 aqui em cima. Aqui é a origem. Ele vai descer, ó. Se ele vai descer aqui, ó, a velocidade é positiva, porque ele está descendo. Ó, velocidade positiva. Ele está descendo. Ele está se afastando do 0. O 0 está em cima. O 0 não está embaixo, não. O 0 está em cima. Beleza? Ele vai aumentar a velocidade ou ele vai diminuir a velocidade? Ele vai aumentar. Se ele vai aumentar, a aceleração da gravidade tem que ser considerada positiva nas suas equações. Porque você sabe que é acelerado. E se é acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter o mesmo sinal. Agora, se você dissesse assim, não, eu quero fingir que o 0 está aqui embaixo. Se você bota o 0 para ser aqui embaixo, então você tem que desenhar a sua trajetória apontando para cima. Se você desenha a sua trajetória apontando para cima, você está se aproximando do 0, se aproximando da trajetória. Logo, sua velocidade tem que ser negativa, porque você está no movimento retrógrado. Então, já que está no movimento retrógrado, você tem que colocar uma aceleração também negativa, que é para ficar acelerado e retrógrado ao mesmo tempo. Ele desce, aproximando-se do 0, mas está ganhando velocidade. Então, tudo vai depender de para que lado você escolheu a trajetória. Geralmente, a gente escolhe a trajetória do jeito que faz as coisas ficarem mais simples. E o jeito que fica mais simples é se a gente sempre fingir que a trajetória vai deixar a velocidade positiva. Então tá aqui, ó. Agora imagine que eu pegue aqui uma bola e eu jogue a bola para cima. Eu jogo a bolinha para cima. Olha para onde está a trajetória. Você quer botar a trajetória para cima ou para baixo? Se você coloca a trajetória para cima, você vai ter que dizer que essa velocidade é negativa. Porque ele está se afastando. Ele está... Desculpa, não, positiva. Você vai ter que dizer que essa velocidade é positiva, porque ele está se afastando do 0. Se você coloca a velocidade positiva e sabe que ele vai perder velocidade, porque ele está subindo, então você tem que colocar uma aceleração da gravidade negativa. Mas se você tivesse errado e escolhido isso aqui apontando para baixo, dá para fazer? Dá. Só que aqui você ia ter que dizer que a velocidade era negativa, porque ele está se aproximando do 0, se você imaginar que o 0 é em cima, e como ele é retardado, você precisaria colocar a gravidade positiva. Daria certo também. De regra geral, a gente costuma sempre escolher a trajetória apontando para o mesmo lado da velocidade, para a gente buscar sempre ter movimentos progressivos. Aí sim, se o movimento sempre será progressivo, se eu tenho a opção de escolher minha trajetória, então, consequentemente, eu tenho a opção de ter sempre a aceleração positiva quando ele aumenta e negativa quando ele diminui. Mas aí depende da trajetória. Legal nessa questão? Professor, só para eu entender. Claro. Quando ele se afasta do 0, ele vai ser menos? Quando ele se afasta do 0, ó, quando ele se afasta... A gravidade, no caso? Olha só, muito bem. Tá indo no caminho certo, vamos lá. Eu vou me afastar do 0. Olha esse exemplo, o objeto vai descer, ó. Se eu imaginar que o 0 está em cima, ele vai se afastar do 0. Mas se eu imaginar que o 0 está embaixo, ele vai se aproximar do 0. Você quer imaginar o 0 aonde? Ah, eu quero imaginar a origem lá em cima. Se você imagina que a origem é em cima, então você vai dizer que a velocidade é positiva, porque eu estou me afastando da origem. Se você imaginou que a origem está embaixo, então você vai dizer que a velocidade é negativa, porque ele está aproximando da origem. Então vai depender de qual origem você escolheu para fazer sua análise. É uma questão relativa. Depende do referencial. E o referencial aqui nesse caso é a trajetória. Vamos mais para frente? Olha a hora, são 19 horas e 38 minutos. E a gente ainda tem mais, além da classificação do movimento uniformemente variado, a gente ainda vai passar ainda pelas funções horárias e pelos gráficos. Eu quero pelo menos chegar nas funções horárias ainda hoje. Então se liga aí que eu vou apagar para a gente começar a conhecer as funções.
Nessa aula, eu não vou fazer a demonstração, ou seja, eu não vou provar de onde vêm essas equações. Eu vou colocar elas prontas já aí para você. Mas no seu material que você recebeu, o PDF, junto com lá no nosso grupo de estudo, lá tem dizendo passo a passo de onde veio essas equações, quais foram as contas que foram feitas para criar essas equações. Então, quais são as funções horárias? Então, vamos colocar aqui, ó, funções, agora é plural, porque são mais de uma, funções horárias do movimento retilíneo uniformemente variado. E a primeira função horária é a função horária da posição. A segunda é a função horária da velocidade. Por que eu tenho duas funções horárias agora? Porque agora eu tenho duas coisas que dependem do tempo. Não dá para a gente dizer a posição sem dizer quanto tempo já se passou. A posição final depende do tempo, é uma função horária. Mas a velocidade também, porque a velocidade está mudando. E ela muda de acordo com o tempo que vai se passando. Quanto mais tempo passar, mais ela vai mudar. Então, como que ficam essas funções? Ai, meu Deus. Tá caindo as coisas da minha mão do nada. Espera aí que eu vou buscar, volto já. Tcharam, voltei. Olha só. A posição é essa equaçãozinha aqui, ó. S igual a SO mais VO vezes T. Mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa equação lembra muito a equação do sorvete. Porque ela tem S, tem o SO, tem o V e tem o T. A diferença principal está nessa parte aqui, ó. Porque aparece uma bola extra no nosso sorvete. Agora não é mais um sorvete qualquer, é um sorvetão, porque agora ele é maior. Ele tem esse termo que é metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E agora que você já conhece essa função aqui, deixa eu lhe mostrar a próxima função. A função da velocidade, ela é assim, ó. V igual a V0 mais A vezes T. A gente chama ela de vovô ateu, só para apelidar e ficar mais fácil de decorar. Ó. Vovô ateu. Simples, não é mesmo? A velocidade final depende de quem era a velocidade inicial, depende da aceleração e depende do tempo. Olha o sinal da aceleração. Viu aí? Viu que aqui, ó, se eu colocar uma velocidade positiva com uma aceleração positiva, se os sinais forem iguais, ó, é porque o movimento ele é acelerado. Mas isso aí a gente já discutiu. Agora, além dessas duas funções, tem uma equação que merece nossa atenção. Essa equação ela é chamada de equação de Torricelli. Ou você pode chamar com o sotaque, né? Torricelli. Porque já que é italiano, fica mais bonito, né? Torricelli, né? Assim, Torricelli. Então, o que é a equação de Torricelli? É a junção dessas duas. Você isola a aceleração aqui e joga dentro da primeira. Você vai ver isso lá no seu material. Aí você chega na seguinte equação. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Aqui você tem aqui, ó, vovô tomou 2AS. Né, ó? Vovó tomou 2AS. AS é um medicamentozinho cor-de-rosa gostosinho que só, que se dá para as crianças quando elas estão com dores de cabeça, por exemplo. Então vamos lá. Quantas equações a gente já passou hoje? 4. A função horária da posição do movimento uniforme, a função horária da posição do movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado e agora a equação de Torricelli. Então nós temos 4 equações só na aula de hoje para você decorar e aprender a manipular elas. O que é que a gente vai fazer nas próximas aulas? A gente vai aprender a utilizar essas 4 equações que eu lhe mostrei. Porque olha que coisa legal. Tem uma técnica que a gente vai usar muito aqui, que é de resolver todos os problemas de cinemática usando apenas essas 4 equações. Então, na próxima aula não tem equação nova, a gente vai usar essas 4 equações. No outro módulo não tem equação nova, a gente vai usar essas 4 equações. E o que tiver de cinemática eu vou lhe ensinar a resolver usando só essas 4 equações. Então se prepare porque na aula que vem a gente vai ter bastante coisas para fazer dentro desse assunto aqui, beleza? Tarefinha de casa para vocês é terminar de ler a apostila, se é que ainda não leram toda ela, tentar resolver as questões. Sim, Clarinha, pode falar. Disponibilizar essa aula porque com certeza, Clarinha.
Eu esqueci que eu aprendi algumas coisas. Tá bom, não tem problema. Para você, para quem quiser e para a galerinha que não pôde se conectar aqui e assistir nossa aula ao vivo e fazer nossa interaçãozinha aqui, a aula fica disponível na próxima quinta-feira às 18h30. Toda quinta-feira às 18h30 você vai ter uma cópia da aula anterior. Agora deixa eu aproveitar e te falar uma coisa. Não é porque a aula vai ficar disponível que você deve deixar para assistir a reprise. Porque o mais importante na aula não é em si o conteúdo por si só, mas a possibilidade de você poder interagir. Porque tem muitos outros cursos por aí que podem lhe fornecer o conteúdo da mesma forma. A diferença tá que aqui a gente tem a possibilidade da interação. Tem cursos por aí que eu não vou falar o nome do concorrente e que ele é bem baratinho. É bem simples de fazer, você faz um rápido cadastro, beleza. Mas você não tem essa possibilidade de fazer a pergunta em tempo real. Então é importante que você esteja ao vivo na nossa aula e que você interaja, não fique só observando não. Mas cada coisa que você tiver uma dúvida, abra o microfone e pode falar. É isso que vai fazer a gente construir um bom aprendizado, tá bom? Infelizmente o nosso horário já está chegando ao final, nós temos apenas 32 segundos. Segunda-feira tem lista nova também, beleza? Antes de eu ir embora, eu preciso de uma coisa muito importante. Do seu tchau, né? Que é para eu não me sentir aqui tão sozinho. Tchau, pessoal. Uma boa noite para vocês. Essa semana a gente se encontra. Tchau, Cleibinho. Tchau, professor. Tchau, Cleibinho. Tchau, professor. Tamo junto, Marrone. Para todo mundo. Tchau, professor. Tchau.